Professor Edmar Júnior, seja bem-vindo, muito obrigado, né, por aceitar o nosso convite para falar um pouco. Eu acho que a gente falar de educação, né, agora há pouco a gente estava entrevistando o professor Bilar, falando dos 18 anos da Universidade Federal, né, Universidade Federal Rural de Pernambuco, em Serra Talhada, e o divisor de águas que ela foi, né, para a educação, principalmente para a graduação, né? E claro, também para poder chegar a uma graduação precisa ter uma boa base. Uma boa base, né? Anos iniciais é a base, é aquela criança lá que está começando, né? Então tem que ter uma boa base. Esses números são números que estão sendo comemorados pela Secretaria de Educação, né? Seja bem-vindo, bom dia. Tá, bom dia, Tony, bom dia, ouvintes da nossa querida Rádio Cultura. Hoje, Tony, a gente vem mais uma vez aqui divulgar coisas positivas, por conta que semana passada a gente foi agraciado com mais essa notícia. São dados que só vem a confirmar o que a gente já tem visto ultimamente, que a Rede Municipal de Educação de Serra Talhada tem colhido bons frutos, principalmente nesse ano. Há meses atrás a gente fez até aqui na rádio também divulgar, a gente foi a melhor rede, a parte de leitura, quando se coloca a proficiência de leitura, quando se coloca as cidades acima de 40 mil habitantes, né? Quando a gente compara as cidades de um porte mais ou menos próximo ao nosso. E naquela época, meses atrás, a gente vinha aqui divulgar realmente os índices do proficiência de leitura. Então, Serra Talhada já foi destaque, que também é uma avaliação séria, uma avaliação que vem medir os índices aqui em Serra Talhada. E o resultado do IDEB só reforça realmente o que a gente já tinha tido naquela primeira avaliação. O índice de desenvolvimento da educação básica, o município vem avaliado desde 2007. Desde 2007 que essas avaliações são feitas aqui no município. E aí a gente, de certa forma, está muito feliz por conta que realmente a gente sabe que o trabalho está sendo intenso, que o trabalho é árduo. Muitas vezes, como se diz, a gestão em si da educação, todos que compõem a educação abdicam de muitas questões pessoais para dedicar-se às escolas. E aí hoje a gente pode dizer que Serra Talhada está entre as melhores cidades quando se trata de educação no estado de Pernambuco. É o destaque no Nordeste inteiro. Quando a gente prepara uma meta para 6.1 e atinge 6.3 nos anos iniciais, ou seja, a gente supera o que a gente tinha estipulado, que a gente tinha planejado, a gente avançou 0,7%, um avanço muito significativo. E a gente vê cidades, não vou citar aqui para não ser antiético, comemorando índices de 5.5, 5.6, muito menor que o nosso, e fazendo festa. Então Serra Talhada realmente está de parabéns. Os investimentos estão dando resultados. A qualificação, a gente passou por uma pandemia que passou mais de ano sem aula. Isso a gente, aula 2020, sem aula presencial, né? Isso, 2020 e 2021 foram. Isso, então foi um ano difícil, um ano que realmente assim, a educação teve que replanejar um trabalho, e esse replanejar tá dando resultado, porque a maioria das cidades nesse período houve retração de resultado, a gente tem decolado. Isso é um dos motivos que, por exemplo, tem aumentado o número de alunos da rede municipal, as pessoas têm procurado mais. Isso aí. Vocês eram em torno de 11 mil, hoje vocês têm 13 mil, 13 mil alunos. Então até um ponto que eu já ia comentar, você falando aqui da UAST, da gente preparar a base. Então assim, quando a gente tem isso aí, um resultado muito positivo, e esse resultado vai sendo, como se diz, anos iniciais. E essa turma também com certeza vai alavancar os anos finais. A gente nos anos finais teve um resultado de 5.1. Não houve aumento, mas a tendência nacional foi retração, justamente porque essa turma de anos finais sofreu bastante na pandemia. Isso. Aí a gente não retraiu, não cresceu, mas manteve. Então a gente está acima da média do estado de Pernambuco, está acima da média do Brasil nos anos iniciais e anos finais. Então realmente Serra Talhada tem que comemorar. Nós temos resultados positivos, não temos o que era antes, que eu sempre falo na rádio, a comparação negativa, né? A gente antigamente tinha comparações negativas, ficavam ranqueando a gente com um certo tipo de preconceito, e hoje a gente tem destaque. Nos anos iniciais, novamente, somos a melhor cidade no estado de Pernambuco quando se coloca municípios acima de 40
mil habitantes. Mil habitantes. E no estado geral, a gente está entre as 20 melhores notas. De 184 municípios, estamos nas 20 melhores notas. Também nos anos finais somos destaque, somos a terceira cidade quando você coloca essas redes maiores, só perdemos para Arco Verde e Petrolina. Então é muito positivo, mostra que a gente está no caminho certo, a educação realmente está no caminho certo. Há uma melhoria significativa também resultado de investimentos que foram feitos durante esses últimos 3 anos. Eu percebo que, por exemplo, a questão da leitura é algo muito complicado assim, de você pegar crianças, né, e conseguir alfabetizá-las, que é ler e escrever na idade correta. E vocês tiveram um papel muito grande com a Fundação Lema, né, com os institutos parceiros nossos, né? E também conseguiram ajudar nessa qualificação que o professor estava falando agora, né? O Educar para Valer, que é o instituto que é ligado à Fundação Lema, trabalha os anos iniciais. Nós temos a parceria com o IQE, que é o Instituto de Qualidade do Ensino, que hoje também dá suporte à rede estadual. A rede estadual implantou agora, esse ano. A gente já vem desde o início da gestão, dessa última gestão, que a gente vem trabalhando com o IQE, Instituto de Qualidade de Ensino, e, como se diz, trazendo investimentos, trazendo material, e o importante, justamente, principalmente no IQE, construindo situações pedagógicas do próprio município, ou seja, trazendo as características daqui do sertão, a cultura de Serra Talhada, a música de Serra Talhada, a geografia do nosso município. Então são institutos parceiros, mas também não podemos esquecer aqui o apoio do governo do estado, quando coloca a GRE, coloca alguns programas, alguns pactos para a gente aderir e ter formação. O governo federal também tem investido bastante, mas também tem a contrapartida nossa do município, que a gente realmente tem investido bastante nesses últimos 3 anos, justamente para que os resultados fossem colhidos, estão sendo colhidos. Mas isso aí, como se diz, não é o motivo da gente acomodar, não é motivo da gente ficar satisfeito, achar que tá bom, não. Eu digo sempre, sexta-feira tivemos uma reunião com os gestores. Olha, é um motivo de alegria, mas esse motivo de alegria só são 5 minutos. Porque é verdade. Quando a gente tem um resultado positivo, o compromisso é agora dobrado, porque a gente não pode mais retrair, a gente tem que agora só crescer. Então, se a gente trabalhou incessantemente nos últimos 3 anos, agora tem que trabalhar dobrado, porque a gente tem a meta realmente de manter o crescimento. Essas notas do IDEB, quais são os períodos que elas saem? São avaliações bianuais, ou seja, a cada 2 anos. E aí até esqueci de falar do ponto que você falou da UASH, eu vou reforçar aqui. E aí, assim, cada 2 anos existe essa avaliação. Mas anualmente existe a do estado de Pernambuco, o SAEP. O SAEP, isso que também tem demonstrado essa mesma onda de crescimento. Tem realmente, assim, mostrado que a gente tem ido no caminho certo. Aí você tocou no assunto em relação à base ser bem feita. Em uma certa reunião, a gente conversando com alguns diretores de escolas estaduais, logicamente a gente não forma o aluno para a universidade. É verdade. A gente é um caminho. Trabalhamos o ensino fundamental, o ensino médio é no estado. Isso. Mas aí os diretores do estado hoje, eles relatam que percebem realmente a diferença quando os alunos do município chegam no estado, porque existia até aquela, eu posso dizer o seguinte, aquela disputa boa, né? Quem era melhor, se era aluno do estado, se era aluno do município, e graças a Deus isso mudou também. Então os alunos chegam na rede estadual, chegam lá com... Pega uma boa base até a 8ª, né? Alguns até o 5º ano, que vai pro 6º ano no estado, e outros vão também pro ensino médio. E chegam lá, realmente são destaque. E de certa forma, vai chegar na universidade, vai chegar na UASH, entre outras aqui em Serra Talhada, de uma qualificação cada vez melhor. Então, cada ano que se passa, a gente percebe isso nos depoimentos que são nos dados. Isso é muito bom. E o secretário Edmar, gente, além, né, claro, eu sempre chamo ele de professor porque ele é professor, né? Já foi professor de rede fundamental, do ensino médio, professor também de ensino superior, então sabe mesmo a base, né? Sabe realmente quando o aluno está preparado para estar no... Exato. Né? Não vai estar com dificuldades quando chegar na faculdade, né? Então sabe muito bem como é que funciona. Exato, a gente tem percebido, até muitas vezes, quando eu trabalhei no ensino médio, a gente ficava assim, subestimando. Eita,
Quando logo começou as escolas integrais aqui em Serra Talhada também, eu queria subestimar, mas a gente está vendo aí nossos adolescentes, nossas crianças tendo sucesso, passando nos cursos de universidades, nos concursos. Então, realmente assim, é uma diferença hoje gritante. Graças a Deus, assim, Serra Talhada hoje figura entre as melhores educações do estado de Pernambuco. E quando eu vejo, há pouco recebi uma mensagem aqui do Júlio, que é um dos coordenadores lá do Educar para Valer, ressaltando que a gente precisa realmente comemorar, a gente precisa realmente demonstrar que estamos no caminho certo, que Serra Talhada pegou o rumo certo na educação e que a gente não pode agora mais retroceder. É só disso para frente. Então, assim, antes de até a gente fazer outra pergunta, eu vou agradecer aqui a cada um que compõe essa avaliação. Não é só a secretaria, não é só o secretário. A gente tem que enaltecer o trabalho lá no início, porque não adianta o secretário, não adianta a gestão contratar os melhores institutos, dar toda a condição, mandando imprimir os cadernos de avaliação, mandando imprimir os livros que vem para a gente trabalhar em sala de aula, fazendo os processos de avaliação nossa também. Então, é a gestão municipal, é a gestão da educação, são os coordenadores, são os diretores de escola e, em especial, são os professores. Aqui quem merece os parabéns realmente, de fato, é quem todo tá mundo. Na ponta lá, né? Mas os professores que realmente merecem os parabéns, porque os professores são que estão lá no dia a dia, nas dificuldades, com a sala muitas vezes diversificada, mas de certa forma veste a camisa, pega as orientações que são nos passadas, a gente replica e são aplicadas em sala de aula. Os materiais que a gente disponibiliza são trabalhados da forma que é trabalhado. Então, isso aí, graças a Deus, tem refletido em bons resultados. Estamos no rumo certo, temos avançado bastante e é um trabalho em conjunto, mas eu enalteço principalmente o trabalho do professor. Eu estava vendo aqui pelo release que foi até enviado para a gente, que em 2021 o município registrou um índice de 5,6, né, e agora em 2024 subiu para 6,3. Então, e inclusive supera o estado e o nível nacional nível também. Nacional. Não existe mais meta imposta pelo MEC. Antigamente a gente tinha umas metas que eram impostas pelo MEC. As metas agora é sempre avançar. E aí o professor Ivonaldo na gestão anterior, que a prova foi em 2023. Isso. Dá os parabéns a ele aqui, a todos que trabalharam lá em 2023. E aí ele estipulou essa meta de 6,1. A gente superou 6,3. Então a gente passou do que era estipulado pela nossa rede. Então, de certa forma, graças a Deus, o que foi investido foi revertido em resultado. Muito bem. Professor Edmar, queria lhe agradecer demais, secretário, por ter vindo aqui para a gente falar. Olha, boa notícia é algo que a gente tem que trazer, né? A gente sempre tem notícias ruins, né? Seja de qual área for. Então, quando tem uma notícia boa, que a educação deu uma avaliação, isso aqui é avaliação do MEC, não é o secretário que está dizendo que está bom. Qualquer. Não é uma avaliação do MEC, do Ministério da Educação, junto com o INEP. Exatamente. O INEP é o mesmo que faz o Enem, o mesmo instituto que, assim, mesmo autarquia do governo federal que realiza o Enem. Então são dados realmente que refletem. E se Deus quiser, eu digo sempre, gente, por pouco mais a gente estava à frente de algumas outras cidades, não desmerecendo ninguém. Então vamos aumentar esse esforço, a gente pode avançar mais, a gente pode ter realmente um índice acima de 7 logo, e graças a Deus assim. Isso é o resultado dessas qualificações que estão sendo feitas e de investimentos, né? Os professores pleiteavam bastante algumas questões, né? Isso. Teve notebook agora que já ajuda para o professor. É o investimento no professor, preparar a aula, é o investimento no estudante, o diário eletrônico, né? Tem um bocado de coisa, também, né? assim, recebeu todo o material pedagógico. Então é uma soma todo o material tudo, né? pedagógico, eu digo assim, livro, as informações que precisam trabalhar, o material didático, o material que dele vai trabalhar no caderno, o lápis, a borracha. Então é uma série de fatores, o investimento em geral, na recuperação das escolas, investimento em estrutura, em qualificação dos professores, no estudante propriamente dito, também
na nossa equipe da secretaria. Então é um trabalho assim, geral, que está refletindo bastante positivamente pra gente aqui, viu, Tony? Muito bem. E obrigado mais uma vez pelo espaço. A gente sabe aí que a luta não para e é demais. É como o secretário disse, a comemoração é de 5 minutos. 5 minutos. Depois a tem gente que sacode a poeira e parte pra frente, porque assim, a gente trabalha sério, o pessoal me conhece, trabalhamos sério, a gente pensa no melhor da educação sempre. Não existe essa questão de a gente se acomodar ou porque alguém falou A ou B de Edmar Júnior que vai baixar a cabeça. Não, a gente vai trabalhar cada vez mais incessante, porque a gente está vendo aí que estamos no rumo certo. Nunca avançamos tanto como avançamos agora nessa última avaliação. Então, vamos em frente. Agradeço a todos que compõem a educação, do professor ao coordenador e demais profissionais. A gente não pode também esquecer o pessoal que faz a merenda, que a merenda hoje realmente assim é destaque também. Então, a gente tem muita coisa a falar na educação. Se você falar de coisas positivas aqui, passa o resto da tarde aqui falando, porque realmente tem muita coisa boa. Então, o pessoal que faz merenda, os auxiliares, os administrativos, todo mundo merece os parabéns e mais uma vez obrigado aqui pelo espaço. Muito bem, obrigado ao secretário Edmar Júnior, secretário de Educação de Serra Talhada, conversando, falando sobre os dados, né, do IDEB, do Índice de Educação Básica, né, que saiu então os dados semana passada, colocando Serra Talhada num patamar muito bom em relação ao último levantamento que foi feito em 2021. Então, Serra Talhada chegando agora nos anos iniciais a 6,3%, né, nesse patamar, né, de avaliação. E também tem que enaltecer os anos finais também, porque é 5,1, mas assim, e com essa tendência de queda na nível nacional, são diferentes de avaliação, os níveis são diferentes e de certa forma se mantém a mesma tendência do inicial, que está acima do nível da média do estado de Pernambuco e acima da média do Brasil inteiro. É uma tendência positiva pra gente também. Muito bem. Obrigado, professor, um abraço e até a próxima, viu? Valeu, Tony. Rapidinho, hein? Obrigado.